Amores, é muito importante pensar, porque normalmente a galera pensa a seguinte maneira: quando a gente chega no ano de 1945, nós basicamente estamos falando do último ano da Era Vargas, perfeito? Então nós estamos falando nesse último ano da Era Vargas. E 1945 é algo muito importante para se considerar, porque, primeiro, é o fim da Segunda Guerra Mundial. Tecnicamente, o fim da Segunda Guerra Mundial. Você sabe que os conflitos ainda vão continuar. Portanto, 1945 também é o declínio dos regimes nazifascistas lá no continente europeu. E outra coisa também que muitas pessoas sempre discutem, o que fez um homem que tinha a população na mão, portanto, tinha a classe operária, portanto, tinha a maior parte da demografia brasileira em mãos, no caso de Getúlio Vargas. O que fez um homem que tinha um controle total e restrito da imprensa e da propaganda via departamento de imprensa e propaganda? O que fez um homem que também tinha apoio de algumas oligarquias agrárias mineiras, baianas, gaúchas, sair do cargo? É estranho, não é? A história às vezes nos põe essa pulga atrás da orelha. Normalmente, quando a gente está estudando Getúlio Vargas, a gente estuda ali bonitinho os 3 fases dele, e aí chega em 1945 e traz essa colocação. É o fim, é a renúncia do presidente Getúlio Vargas. Ora, Getúlio Vargas tinha, de fato, toda a centralização de poder na mão. E se ele tinha toda a centralização de poder na mão, pensa comigo, amores, o que fizera ele largar? Quando a gente pensa nessa relação, o que fez Getúlio Vargas querer sair do poder, a gente começa a entender um pouquinho do que seria a essência política de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele não consolidava o poder pela força, embora, muito importante, durante o período constitucional, principalmente utilizando a polícia do Distrito Federal, ele perseguiu aos montes os comunistas, mas Getúlio Vargas ele estruturava o poder por meio da burocratização do Estado. Para quem acompanhou na última aula, vocês perceberam que Getúlio Vargas ele basicamente loteou todos os ministérios possíveis e impossíveis sobre o seu núcleo político. E quando ele percebeu que as tensões políticas em 1945, principalmente, puxando o bonde, a União Democrática Nacional, a UDN, que era o partido de oposição muito clara do governo, ele percebeu que poderia cair sangue nesses conflitos. E Getúlio, por sua vez, ele tem essa característica muito padrão dele. Eu vou burocratizar o sistema e eu consigo controlar. E aí ele vai sair. Mas quando ele sai em 1945, ele anuncia a renúncia, isso não significa dizer que Getúlio Vargas deixou de fazer política. É claro que ele dá uma afastada, ele vai ficar lá nas fazendas de São Borja, no Rio Grande do Sul, interior, um lugar bem afastado, a sua família é de lá, mas ele continua fazendo política, tanto que pouco tempo depois, chegou 10 anos, ele volta para o governo brasileiro nos braços do povo via democracia. Ele não deixou de fazer política. Bom, grandes mestres, vamos pensar assim. Então a gente tem a renúncia do presidente Vargas, então eu vou começar a aula com este slide. Vou ampliar aqui para vocês, fica mais fácil. Bom, pensamos aqui, amores. Um dos motivos que vai levar à crise do Estado Novo vai ser a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, para Getúlio Vargas, era uma situação muito complicada. Porque, querendo ou não, ele aplicava aqui no Brasil, durante o Estado Novo, uma ditadura. Durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Estado Novo, ele administrava o Brasil sobre a lógica constitucional da Carta de 1937, a Constituição Polaca. E lá na Segunda Guerra Mundial, prestem atenção,
ele vai lutar contra os regimes nazifascistas. Então ele vai lutar contra a Alemanha, vai lutar contra a Itália, vai lutar contra o Japão, vai lutar contra o eixo. E aí o primeiro ponto que você deve estar aqui pensando é, peraí, aqui no Brasil ele aplicava uma ditadura, mas lá na Europa ele luta contra a ditadura? Esse cara é muito louco. Não. Esse cara é um puta estrategista. E aí eu vou explicar o porquê. Se a gente voltar um pouquinho, o Brasil, ele inicia lembra da ideia de Getúlio Vargas e de desenvolver uma indústria de base aqui no Brasil? Essa industrialização de base, ela só vai começar a estourar no Brasil na transição de 1939 para 1940. Ou seja, demora quase 10 anos para Getúlio colocar aquela proposta que ele havia construído na sua plataforma política em 1929. Quando Getúlio Vargas, em 1929, disputa as eleições com Júlio Prestes, um candidato da elite paulista, a plataforma política de Getúlio Vargas dizia que ele iria industrializar o Brasil. No entanto, quando ele aplica o golpe, a Revolução de 30, ele não consegue industrializar o Brasil de cara. Por quê? Ele precisava de criar articulações políticas com a oligarquia agrária que estava posta. Ele só vai conseguir esse esquema ou esse desenvolvimento das indústrias de base já durante o Estado Novo. Por um simples motivo. Ele estava governando sobre a tutela de uma Constituição que ele havia ortogado. Então ele não precisava mais de satisfações. Só que ele só vai conseguir desenvolver essa indústria de base a partir do momento que ele passa a receber investimentos de capital estrangeiro. E quem é o país que vai investir nessa industrialização de base? Os Estados Unidos. Percebam que eu estou tentando aqui amarrar para vocês a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É claro também que a Segunda Guerra Mundial, indiretamente, beneficiou a industrialização brasileira. Deu um grande gás. Porque o Brasil, basicamente, gente, ainda mesmo assim com o governo de Vargas, era um país meramente agrário exportador. Herança de todo o processo colonial e imperial que o Brasil havia passado. E o fato do Brasil ser um país agrário exportador, ele não tinha estrutura industrial para se desenvolver, portanto, ele importava tudo que era industrializado, ou a maior parte do que era industrializado. Getúlio, para criar uma estrutura política de industrialização, ele coloca aquela política muito conhecida, que é a política da substituição de importações. Vou tentar aqui colocar de uma maneira muito didática, deixar claro a vocês o que é esta política de substituição de importações, amores. É mais ou menos assim. Eu vou criar condições para desenvolver a indústria nacional. Mas como eu farei isso? Eu desvalorizo a moeda nacional, então a moeda brasileira fica desvalorizada, e a partir do momento que a nossa moeda fica desvalorizada, fica muito difícil comprar algo que seja da gringa. Então você vai ter que comprar algo que seja do Brasil. É claro que não é tão simples assim como eu apontei, mas é até para criar um calço de conhecimento a vocês. Perfeito? E também tem outra demanda, né, gente? Os países europeus que eram grandes fornecedores de produtos industriais para o mundo, para o Brasil, estavam em guerra, né? Então a gente pega uma estrutura dessa, convenhamos, né, amores? O cara tá em guerra, ele não vai ficar produzindo para outro país, ele vai produzir para ele. Então percebam, a cena era esta. E aí você tinha uma política de substituição de importação, você tinha o início daquele desenvolvimento das indústrias de base, que eram bases do governo de Getúlio, isso a gente já sabe, e você tinha o investimento do capital estadunidense. Amorecos, vocês bem sabem que se a gente pegar 1941, 42, 43, vai ser aquele momento que muitas indústrias de base, de capital nacional, mas de um capital estrangeiro, investimento, começam a emergir. A gente vai ter o exemplo da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Você vai ter a Fábrica Nacional de Motores. Você vai ter a Companhia Vale do Rio Doce. Percebam? Indústria de base. E é muito interessante que, olha, você tem uma indústria de motor, você tem uma indústria de mineração, você tem
Uma indústria que fornece uma estrutura, se a gente pegar em geografia, a indústria de base é aquela indústria que vai oferecer condições e matérias-primas para outras indústrias, mas basicamente uma indústria pesada. Muitas dessas indústrias forneciam, em certa medida, produto, material, matéria-prima para os Estados Unidos combater na Segunda Guerra Mundial. E aí agora a gente chega para fechar essa primeira linha. Ora, o que fez então Getúlio entrar na Segunda Guerra Mundial? O que fez Getúlio entrar na Segunda Guerra Mundial era a necessidade de continuar um desenvolvimento da industrialização. Vejamos. Os Estados Unidos, nós sabemos que um dos contextos que tentam explicar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial é o ataque dos kamikazes japoneses à base de Pearl Harbor, ali no Havaí. É um dos contextos, tá, gente? Os livros, cada um caminha por um caminho, cada um caminha por um caminho, é louco, né? Mas cada um é para um lado. E é isso que eles tentam explicar. Quando os Estados Unidos percebem, então, que ele também vira alvo, afinal ele começava a despontar e se tornar esse país colossal que nós temos hoje, ele vai virar para a América Latina, que desde o fim do século XIX já havia se tornado o quintal da América Latina, ou o quintal dos Estados Unidos, e os Estados Unidos vinham financiando ditaduras na América Latina. Gente, o Estado Novo, direta ou indiretamente, goste ou não goste, recebia investimento dos Estados Unidos. E o Estado Novo, goste ou não goste, era uma ditadura. Então ele vira para os países da América Latina e fala o seguinte: vocês vão entrar na birosca dessa guerra. E aí, para Getúlio Vargas era uma situação muito complicada, porque o núcleo político de Getúlio Vargas eram simpatizantes da galera do eixo. Aí imagina Getúlio aqui na mesa, com seu núcleo político, virando um ponto falando, ó, seguinte, cara, sabe os Estados Unidos que tá financiando essa indústria de base? Eu não gosto muito, mas ele tá financiando essa indústria de base. A galera vai virar e vai falar, pô, velho, sei. Então, ele pediu para nós entrarmos na Segunda Guerra Mundial. Percebam, amores. Se ele diz não, haveria uma chance muito grande dos Estados Unidos cortar investimentos econômicos aqui no Brasil que começaram. Mas se ele diz sim, ele vai lutar contra aquilo que ele aplica aqui. Percebam? Então, o cenário político, a geopolítica para o Brasil nesse momento é uma geopolítica treta de se resolver. É claro que a gente sempre falou, Getúlio é um grande articulador. Ele vive de demandas. E aí ele vai começar a combater lá na Europa. Pronto. Só que quando ele começa a debater, aqui no Brasil, os oposicionistas, principalmente a galera da UDN, lembrando que a União Democrática Nacional foi o principal partido de oposição que, a partir de 1945, Getúlio permite que os partidos voltem a existir. Lembrando que em 1937 ele extingue os partidos e em 1945 ele permite, devido a todas as pressões, devido ao Manifesto dos Mineiros, devido ao primeiro congresso de escritores que aconteceu no Teatro Municipal, enfim, devido às várias pressões que ele viera sofrendo. A UDN, que em sua vez também é composta de liberais, de burguesia, de uma grande influência da elite paulista, pega este fato e começa a cuspir para todos os lados. É a oposição. A oposição vai fazer isso. Ora, se Getúlio está lutando lá na Europa contra o regime fascista, contra o totalitarismo, por que aqui ele aplica coisas que lá ele luta contra? Enfim, reparem que começa a acontecer uma grande contradição ideológica. E Getúlio, para lutar contra o regime nazifascista, é claro que ele vai ter que se aproximar de regimes democrático-liberais. Perceberam? Ele vai ter que se aproximar de regimes democrático-liberais. E quando ele se aproxima de regimes democrático-liberais, parte do núcleo governamental, tipo o clube do Vargas, sabe? Os próximos que lá estão,
Vão se afastar. E aí ele vai ter um afastamento deste núcleo político de quadros importantes. Dentre eles, Francisco de Campos e o Filinto Miller. Vocês lembram, gente? O Filinto Miller, ele chefiava a polícia do Distrito Federal e o Filinto Miller foi o principal responsável por perseguir, torturar, julgar os comunistas. Filinto Miller é ele que vai perseguir a Aliança Nacional Libertadora, vai perseguir o Partido Comunista Brasileiro. Filinto Miller, ele tinha essas aspirações fascistas. Sim. Não só Filinto Miller, não só Francisco Campos, como outros que pertenciam ao núcleo político, bem como também os discursos de Getúlio. Mas ele percebe que ideologia é uma... Aí vocês começam a entender uma coisa muito importante em política, gente. A política não se faz só com um braço. Política não se faz só com ideologia. Política não se faz só com economia. Política se faz a partir da própria lógica da política, de acordos, de olhar de um lado, mexer do outro, ajustar. Não dá para ser extremo de um lado, tampouco ser extremo do outro. Perfeito? E aí, vai acontecer algo aqui no Brasil, em 1945, que a própria UDN e os Estados Unidos vai virar para Getúlio, para o governo de Getúlio, e vai dizer o seguinte: meu Deus, por quê? Amores, vamos contextualizar as coisas. O comunismo, ele também era perseguido pelo nazifascismo. Ponto. O comunismo também era. Principalmente depois da traição de Hitler à União Soviética, quando Hitler ele trai aquele pacto germânico soviético que ele havia feito de não agressão. O comunismo, independentemente se vai trair ou não, o comunismo sempre foi vilão para Hitler. Basta analisar a leitura do livro Minha Luta, escrito por Hitler, lá onde ele coloca todas as suas ideias loucas. E o que Getúlio estava fazendo lá na Europa? Lutando contra o nazismo, o fascismo. Portanto, Getúlio estava lutando contra um regime que perseguia comunistas. Logo, as principais lideranças do Partido Comunista Brasileiro, inclusive Luiz Carlos Prestes, se aproxima de Getúlio. Aí você vira agora e deve dar um bug. Puf, ora. Mas Getúlio perseguiu os comunistas, mas naquele contexto histórico, os comunistas também queriam lutar contra o nazifascismo. E se Getúlio está lutando contra o regime nazifascismo, logo, para derrubar o nazifascismo, eu vou me unir com ele. E é onde acontece uma união nacional contra o nazifascismo. E por que a UDN, os liberais e os Estados Unidos vão abrir os olhos? Porque ia virar para ele e falar, peraí, tu tá se aproximando dos comunistas? E tem mais um fator também para os comunistas terem, naquele contexto, amores, se aproximar de Getúlio Vargas. Qual era uma das lutas dos comunistas? A gente discutiu isso anteontem, na nossa aula sobre o trabalhismo. Não era garantir direitos sociais para a classe proletária? Para os operários? E o que Getúlio Vargas vai fazer em 1943? Descer a CLT. A consolidação das leis do trabalho. Dar direitos para os trabalhadores. Nós sabemos que era um projeto político de se criar essa imagem de homem carismático, de se criar essa imagem de pai dos pobres. Mas os comunistas começam a olhar para o cara e falar, peraí, ele era danado, mas peraí, olha o que ele fez. Enfim, o jeito Getúlio de ser. Só que, quando termina a Segunda Guerra, vocês bem sabem que os Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos foi aliás, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, as guerras para os Estados Unidos foram um estouro. Quando termina
a Segunda Guerra Mundial, desculpa, amores, se inicia uma política clara de livre comércio. Era a ideia. E capitaneada por quem? Pelos Estados Unidos. Terminou a guerra, os Estados Unidos vai iniciar essa política de livre comércio. E que é uma política de livre comércio de maneira muito clara. Livre comércio. Eu invisto, eu lucro, eu faço o que eu quero com outro país, sobre a alegação de carregar aquele papo de vou desenvolver você, porque você apresenta uma condição de subdesenvolvimento. Só que, desde, ainda no final do Estado Novo, desde a lei antitrust que fora colocada por Getúlio Vargas, aqui no Brasil não se permitia, a partir desta lei antitrust, tomem nota, por favor, lindos, não se permitia que empresas estrangeiras comprassem empresas nacionais, bem como empresas estrangeiras, por exemplo, se articulassem com empresas nacionais. Essa lei antitrust é uma resposta muito clara ao capital estrangeiro. Se a gente fechar aqui, e ninguém é bobo, essa lei antitrust é uma resposta muito clara ao capital estadunidense. Aí você pensa, ferrou. Porque nesse exato momento que os Estados Unidos vai tirar todo o capital e vai deixar o Brasil falir. Claro que não. Ele não ia tirar o capital daqui, sabendo dessa estrutura de recursos naturais, de mão de obra e mercado consumidor que nós tínhamos. Se faz a pressão, mas não é assim que vai acontecer. Tá bom? E aí, vamos pensar assim, amores. Quando os Estados Unidos olha este projeto que o Getúlio está a fazer, e já é um projeto muito nacionalista, que na verdade, gente, era o projeto da sua plataforma política desde 1929. Mas ele começa a fazer isso só no final do Estado Novo. Você tem uma disputa interna aqui no Brasil entre nacionalizar empresas e o livre comércio. Esse movimento da Segunda Guerra vai fazer com que os udenistas vire para a população e fale, olha, é o seguinte, esse papo de nacionalizar, você já sabe o que vai acontecer. Ele está querendo nacionalizar porque ele está querendo continuar no poder. Lembrando que Getúlio já havia convocado eleições para o fim do ano, para o fim de 45. Mas os udenistas, não. Essa era a estrutura. Inclusive, os udenistas passaram a procurar apoio dos Estados Unidos para aplicar um golpe em Getúlio Vargas. Agora que a gente começa a olhar as contradições ideológicas. Porque os udenistas, amores, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Os udenistas, eles, segundo eles, até pelo próprio nome do partido, apesar que nome de partido não diz nada, né, amores? Mas eles lutavam pela democracia. Peraí, você luta pela democracia, mas tu quer aplicar um golpe para assumir e lutar pela democracia? Para você observar que os interesses sempre são outros e caminham por vários meandros. Nunca é um rio canalizado, é um meandro. Vai para um lado, vai para o outro, bate, cai sedimento. Vai para um lado, vai para o outro, bate, cai sedimento e os percursos vão mudando. É igual um rio. Então, amores, nós tínhamos essa estrutura. E aí é muito importante. Percebam como a Segunda Guerra Mundial teve um impacto direto aqui no Brasil. Muito bem. É isso que eu quero mostrar para vocês. Só que, quem Getúlio Vargas tinha nas mãos dentro desse contexto? Os liberais? Não. A elite paulista? Não. Os escritores? A intelectualidade brasileira? Não. Ele tinha quem? Os trabalhadores. Só que a maior parte dos trabalhadores eram analfabetos. Analfabeto vota? Não. Então de pouco adianta. Mas eu tenho a massa comigo. A massa pode gerar conflito, a massa pode lutar.
Só que, durante a Segunda Guerra Mundial, Getúlio quase perdeu o apoio dessa massa de trabalhadores que vinha sendo construída pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Pois é. Por quê, amores? Aqui eu quero mostrar para vocês, a gente tem que analisar também as imagens, tá bom? Já já eu chego nessa imagem, eu acho essa imagem linda. Como a demanda de produção durante a Segunda Guerra Mundial aumentou de maneira bem escalonar, as fábricas ficaram muito parecidas com os quartéis. E quando eu falo ficar parecida com os quartéis, é principalmente quanto à relação da disciplina militar, sabe? Faz ali certinho, vamos produzir, produzir, produzir. Porque a Segunda Guerra Mundial tem que produzir, 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 vamos embora, os Estados Unidos investindo, pedindo, vamos lá, devolve. E nesse momento, as férias e faltas foram proibidas. Putz, peraí. Como assim? Eu tenho uma CLT assinada em 1943, ou seja, 2 anos antes. Eu estou em 1945, 1944, 1945. E eu não tenho direito às férias mais. E aquela lei? Alguns setores mais radicais da classe operária, dos sindicatos principalmente, vai contestar Getúlio. Peraí, velho. A gente te apoiou. Todo 1º de maio tá lá o núcleo dos operários te apoiando no São Januário, no estádio, onde o estádio do Vasco tá lá te apoiando. E agora é proibido? Além de ser proibido, houve um aumento da jornada de trabalho para mais de 10 horas diárias. E a conquista de 8 horas, 9 horas, já havia sido institucionalizada em 1943. Peraí, então você está governando para quem? Olha que BO. Você está governando para quem? Você está governando para os Estados Unidos? Ou você está governando para nós? E aí a gente tem uma estrutura muito difícil. Por quê? Você vai governar para quem te financia? Ou você vai governar para aquele que a população está? Pela essência de Estado e partindo do pressuposto de que o Estado deve ser soberano, você governa para o Estado. Mas não era o que estava acontecendo. E aí você deve estar agora olhando e falando, mas cara, era uma ditadura, ele não precisava de dar satisfação. Ora, eu viro e desço o cacete. Não vou dar satisfação não, eu vou descer o cacete. Amores, a melhor estrutura, e vocês sabem, é manter a população de boa. População revoltada derruba qualquer sistema, alfabetizada ou não. Mantém ela de boa. Roma, na transição de república para Império Romano, o que fazia com a população que começava a passar fome e a se concentrar na cidade? Dava diversão, metia o Coliseu. Calma, segura. População, gente, é tipo formiga. Uma formiga só, tu pisa e mata. Mas se o formigueiro se juntar, você perde total controle. Era isso. Apesar que muitos dos trabalhadores, e a gente também conversou isso na última aula, o Brasil ele passava por uma transição demográfica na década de 40. Ele passava. Muitos trabalhadores, eles eram basicamente brasileiros, natos e muitos provenientes do campo. Não eram aqueles trabalhadores, por exemplo, de 1917, 1918 ou da década de 20, que herdavam as lutas proletárias do continente europeu e traziam para o Brasil. Então tem isso também. Então, nesse ponto, Getúlio estava um pouco mais tranquilo. E os trabalhadores rurais? Os trabalhadores rurais, que não fora, tá, gente? Em momento algum, Getúlio assistiu os trabalhadores rurais. Eu volto a reforçar. Quem vai assistir os trabalhadores rurais, ou pelo menos tentar assistir, vai ser só João Goulart
Em 63, isso, em 63, com o Estatuto do Trabalhador Rural. Aí, você já sabe o que acontece em 64. Aí vocês já sabem. Tem que lembrar que eu tenho pessoas assistindo, não uma pessoa. Tudo bem, amores? Tomar uma aguinha aqui. Vamos com calma. Vamos lá, a galera já vai lembrando. Ayan, é a política do pão e circo, isso mesmo, Ayan. Olha só. Ele vai muitos trabalhadores rurais, e assim, muitos provenientes do Nordeste, eles são enviados para cantos longínquos na Amazônia, na região norte, para ser uma espécie de soldados da borracha. Porque o Brasil estava produzindo, produzindo, precisava de seringueira, precisava de transformar a produção industrial, levar borracha, e muitos entravam em caminhões. Olha a alegria, cara, olha que fotografia. Acho que essa fotografia tem muito significado. Eu vou ampliar ela aqui, ó. Eu vou ampliar ela aqui. Não dá para ampliar, senão eu saio do roxinho. Mas, ó, fotografia ela tem muito significado. Você tem uma pessoa alegre, aquela lógica clara da esperança, porque se prometia, o governo Vargas se prometeu para esses trabalhadores rurais, mais uma vez, muitos oriundos da região Nordeste, terras, emprego, e muitos foram. Mas é claro que depois que passou todo esse período, essa galera ficou largada à própria sorte. Afinal, a política de Getúlio Vargas não se dava para outras regiões brasileiras a não ser a região sudeste. Esse era o ponto. Se vocês começam a realizar leituras acerca de Era Vargas, você só vai encontrar as relações de Vargas com a região Nordeste quando ele sentava na mesa para negociar com as oligarquias agrícolas nordestinas que herdavam toda aquela política de exploração colonial. Era isso. E pronto. Mesmo porque, para as oligarquias nordestinas, Vargas no poder era um negociaço. Porque ele não mexia nos trabalhadores, os oligarcas continuavam explorando, o trabalhador, tá tudo certo. O atrito de Getúlio Vargas era com as classes liberais do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, mais do estado de São Paulo. Mesmo porque o processo de urbanização brasileiro ainda estava a começar. Olha a Segunda Guerra Mundial aí de novo, galera. Não foi só o correr da Segunda Guerra Mundial que pressionou a política de Getúlio Vargas, bem como o processo de tanto de início do Brasil, de entrada do Brasil, quanto a chegada. Primeiro passo, gente, que a Força Expedicionária Brasileira foi um catadão de 25 mil homens. Homens e mulheres. Foi um catadão. Sim, foi um catadão. Primeiro, que o Brasil não tinha corpo militar para mandar 25 mil homens. Segundo, tudo tinha que ser articulado de maneira muito rápida. É uma guerra. Não dá para você planejar, eu vou, daqui 10 anos eu vou. É uma guerra. Tá acontecendo, você tem que resolver o negócio logo. Tá acontecendo. Os Estados Unidos pressionou. Você tem que responder isso de maneira rápida. Só que o Brasil teve muitas dificuldades para recrutar soldados. Só para vocês terem ideia, muitos soldados, principalmente os de baixa patente, os de alta patente, não iam pra guerra, não. Vocês sabem, é a regra do jogo. Quem vai pra guerra é peão, velho. Eles viviam miséria, estavam excluídos. Muitos estavam doentes com verminoses. Tem um caso que muitos tinham dente podre e não tinham condição alguma de enfrentar uma guerra. Ou seja, não dava pra você mandar quem já tava morrendo aqui no Brasil pra uma guerra. Ué. E aí eles saem recrutando. E é o louco que eles saem recrutando sobre aquela alegação. Cara, tu vai representar o Brasil. Quando você voltar, você vai ser considerado herói. E é aquilo, gente. População analfabeta, sem informação, vai acreditar naquilo que o governo põe. Pô, não é o governo. E aí, esses 25 mil homens são enviados para a Itália. Olha a fotografia. Olha a fotografia, a galera indo para a Itália. Olhem a fotografia. Que conclusões vocês tiram? Eu acho que está muito claro pela própria foto, né? São pessoas simples. Literalmente, os soldados da borracha,
os soldados dos Estados Unidos. Por quê? A Força Expedicionária Brasileira, ela foi como um braço do exército estadunidense. Talvez essa entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial é mais um elemento que consolida a manutenção do poder dos outros para com nós. Infelizmente, o Brasil está acostumado com isso. Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, enfim. E aí a FEB vai. E de fato, esses caras são heróis, tá, gente? São heróis. Porque eram pessoas do povo jogadas para uma guerra, velho. Para uma guerra. Tenta imaginar, velho. Os caras, eles estavam indo combater a Segunda Guerra Mundial. Os caras... É mais ou menos assim. Hoje você acorda, você vai lá na fábrica trabalhar, ou você vai na roça capinar, e amanhã você tá dentro de um navio ou dentro de um avião indo para uma guerra. Aí o cara chega e fala, ó, toma essa arma aí pra você. Aí o que eu faço? Não, cara, você vai na guerra. E aí você entra na guerra. Heróis. Heróis. Eles são enviados para a Itália. 25 anos para combater o fascismo. E aí é importante, tá, gente? Esses caras lutaram aos montes. Só que sabe qual é o complicado? Eles não lutaram pelo Brasil. Não lutaram. Eles nem sabiam por quem eles estavam lutando. Porque era aquela esperança. Eu vou lutar, vou arriscar. Vai que eu, quando voltar, eu consigo ser. E dentro dessa Força Expedicionária Brasileira, um monte de civil foi. Que eram conhecidos como pracinhas. O que é pior ainda. Porque imagina. Tá lá o soldado. Ele tá meio doentão. Mas ele tem um mínimo de conhecimento. Ele já pegou na arma, pelo menos. Ele, sei lá, ele já colocou uma farda. Agora imagina um pracinha, um civil. Ele, de repente... Olha essa fotografia, gente. Ele tá lá, vamos jogar paintball. Sabe? Era isso. E eles vão. Vão pra frente de batalha, vão lutar na Itália, vão lutar contra o fascismo e ajudam, sim, os Estados Unidos a vencer o fascismo lá. Porque eles não estavam lutando pelo Brasil. Então reparem toda a articulação política. Esses caras vão voltar. Quer dizer, os poucos que sobreviveram, né, vão voltar. Eles voltam. E aí, gente, a volta deles é quase que uma vírgula, tem que ser, é quase que uma pausa, porque daqui pra frente, o Estado Novo é só declínio. Aí você deve pensar, caraca, eles voltaram com toda essa capacidade política? Não. Mas a volta deles significa muito pro declínio do Estado Novo. Quando eles voltam, apesar que é um processo, tá, amores? Quando eles voltam, essa galera que tá aí, ó, bonitinho, sorrindo, eles voltam e os udenistas, qual era a ideia dos udenistas? Lembrando que a UDN era o partido de oposição. Vamos lá. Os udenistas, qual a ideia deles? Eles viram e falam assim, ó. Ah, velho, os pracinhas vão voltar, e aí eles vão voltar com a ideia da democracia liberal, porque eles lutaram contra o fascismo lá na Itália. Aí eles vão voltar, tipo, mano, a democracia liberal é top. O que Vargas faz aqui é zoado. E aí os udenistas estavam assim, mano, vai ser top. Eu vou usar a volta da Força Expedicionária Brasileira pra, derrubar Vargas. Gente, primeiro que boa parte da FEB nem sabia o que estava fazendo. Eles foram na esperança de
ter uma melhora. Eles perceberam que quando eles estavam lá, o bagulho era feio. Aí eles voltam. E se tem uma coisa que Getúlio Vargas sabia fazer, era festa, mano. Era festa popular. Ah, você acha? Você acha que Getúlio não iria utilizar a volta da FEB para se promover politicamente? Vocês acham? Onde a UDN estava com a cabeça? A FEB volta, há uma convocação da população, falando, gente, os soldados brasileiros voltaram, os soldados brasileiros derrubaram o fascismo, tal, tudo isso. Volta. E aí, cara, vem o desfile da FEB. Vem, vai passando. E a população, cara, aplaudindo. Pá. População aplaudindo. A UDN só dando risada. Isso, aplaude. Olha só. Getúlio perdeu o controle do exército. Gente, a Força Expedicionária Brasileira nem exército era. O próprio exército olhava para eles assim com desdém, sabe? Às vezes eu fico vendo essas altas patentes do exército hoje. Não, porque a FEB. Meu, mentira. O alto escalão do exército olhava a FEB como o resto. Tanto que o alto escalão do exército nem colou na Europa. Mandou eles. Aí o exército, vixe, vai dar tudo certo. Mas Getúlio, ele se articula para ser o último. Então ele vai passar. Tá a FEB passando e Getúlio é o último no desfile, o último. Na hora que Getúlio passa, a população levanta e bate palma. Os trabalhadores. Vou até aumentar aqui, mano, que isso é lindo. Pá! Bate palma. Getúlio, população bate palma. Os udenistas viram... Não é possível, velho. A galera percebeu que Getúlio ainda, mesmo com aquelas crises, o aumento da jornada de trabalho, Getúlio ainda tinha a população nas mãos. Tinha. E agora, mais do que nunca. Porque ele se promoveu. Porque agora ele se promoveu. Gente, presta atenção. Cara, podem amar ou podem odiar, mas Getúlio era monstro, velho. Sabia o rolê, mano. Se tinha um cara que sabia provocar, era Getúlio. Só que Getúlio, em momento algum, ele não tava falando, gente, eu vou continuar no poder. Não. Ele já tinha convocado as eleições para o final do ano de 45. Mas os udenistas ficavam com medo, falando, não é possível, esse cara ainda tem o amor da população. Como pode? Só que um cara vai ficar preocupado com a Força Expedicionária Brasileira. Vai ser Getúlio? Não. Vai ser a UDN? Não. A UDN achou que vai ser gente do próprio governo. E gente que Getúlio deu um up. O nome dele, Eurico Gaspar Dutra, que inclusive era candidato pelo PDT. Lembrando que nesse rolê todo, nós temos eleições. Os candidatos. Eduardo pela UDN, Dutra pelo PDT em aliança com o PTB. Tá rolando. Só que Dutra, ele é ministro de guerra. Ainda ele é ministro de guerra do governo de Getúlio. Por isso que ele era o candidato do governo. Vamos lá. E aí a Força Expedicionária volta e Dutra, preste atenção, que era o ministro da guerra, ele vai... Gente, ele vai rolar uma dissolução do corpo expedicionário. Vai rolar uma dissolução do corpo expedicionário. Olha uma foto aí. Gente, essa foto, tenta imaginar que eram pessoas que estavam, sei lá, fazendo pão e um dia e no outro dia tava com uma arma
lutando na Segunda Guerra. O que Dutra vai fazer? E aí você deve pensar o quê? Por que Dutra vai dissolver o corpo expedicionário? Porque, gente, Dutra, como ministro da guerra e general, sabia que a volta dos pracinhas, sabia que a volta da Força Expedicionária Brasileira poderia gerar ponto de atrito se continuassem unidos. Porque eles tiveram contato com democracias liberais. Eles tiveram contato contra a luta fascista. Vou fazer uma relação aqui com vocês que vai ficar mais claro. Por exemplo, quando os militares... Volta agora para o Segundo Reinado. Quando os militares voltam da Guerra do Paraguai, eles não voltam com as ideias republicanas acaloradas? Inclusive, vai culminar no fim do Segundo Reinado. Volta para o retorno dos pracinhas. É claro, gente, que são proporções bem diferentes, mas eu quero que vocês façam relações. O que Dutra... Dutra, ele sabia, peraí, se eu manter essa força expedicionária junta ali, bonitinha, eu vou tumultuar o quartel, porque vocês sabiam que dentro do quartel, principalmente entre as patentes mais baixas, sempre tinha rebeliões. Se eu manter essa estrutura, é capaz dos caras derrubar o governo. E Dutra, gente, estava próximo do governo. Aí ele vai dissolver, o que vai acontecer? Quem era soldado mesmo, base, volta para o quartel, fica lá largado. E quem não era, no caso a maior parte era civil, que eram os pracinhas, são excluídos, gente. São excluídos. São excluídos. Os caras são excluídos sem direito à pensão ou a emprego. A única coisa que eles carregam de herança são as feridas e as dores e algumas medalhas. Nossa, que lindo. Os caras voltam naquela esperança de uau, aí tem uma recepção acalorada e no outro dia, ó, obrigado, sabe aquela coisa? Valeu, você lutou pelo seu país, toma uma medalha, põe no peito, valeu, segue o barco. É isso. Os pracinhas foram esquecidos. Acabou. Inclusive, se tu pega a história do Brasil, são poucos capítulos que falam deles. E eles tiveram um ponto muito importante. Só que isso já começa a mostrar uma preocupação muito grande de possíveis tensões acerca de democracias liberais que poderiam entrar no Brasil, somado às pressões estadunidenses que a própria população, o governo, já estava a passar. Aí, gente, eu coloquei esse título, que vocês vão entender, eu coloquei Estou no coração das pessoas. Mesmo com tudo isso, em momento algum, Vargas perdeu a mão com os trabalhadores. Quase perdeu, mas não perdeu. Porque até os próprios pracinhas e a força expedicionária sabia que quem dissolveu a FEB não fora Vargas, e sim um ministro de guerra, Dutra. E Vargas tinha o controle da máquina do Departamento de Imprensa e Propaganda. Então ele virava e falava assim, o seguinte, não foi eu. Quem dissolveu foi o ministro de guerra. Aí você deve pensar, poxa, mas se é ministro do governo, então foi você. Não. Eu não. Foi o ministro de guerra, foi Dutra. Então, mesmo com toda essa estrutura, ele continuava, olhem só, com os trabalhadores. E isso deixava principalmente o alto escalão do exército e, sobretudo, a UDN de cabelo em pé. Porque como que Getúlio chegou no coração das pessoas? Vocês sabem, gente, era uma propaganda louca do Departamento de Imprensa e Propaganda. A visão e a construção do homem carismático. Era incessante, gente. Pac, pac, pac. Os desfiles. E aí, não que isso fosse ruim, gente. A sacada também de direitos trabalhistas, a sacada de se aproximar com o comunismo. O comunismo tinha um trânsito legal com a classe operária. Perceberam? E aí vai entrar esse empresário, o empresário do algodão. Agora que a gente vai entender. Esse cara aí, anotem, gente, Hugo Borg. Hugo Borg. Esse cara é um camaleão danado, cara. Porque esse cara, ele foi um aviador na Revolução de 32,
Lembrando que a Revolução de 32 era para lutar contra o governo de Vargas. Mas depois ele se tornou um mega industrial do ramo do algodão no estado de São Paulo. E ele se aproximou de Getúlio Vargas, inclusive virou deputado pelo PTB. Para você ver que o Partido Trabalhista Brasileiro não era bem trabalhadores, né? Só que esse Urgo Borg, ele tinha acusações. Agora a gente vai para os contextos históricos. Ele tinha acusações de ter tráfico de influência dentro do Banco do Brasil. Ele só tinha esse tráfico de influência dentro do Banco do Brasil porque ele era muito próximo de Getúlio. E com isso, ele conseguia pegar empréstimos a juros mais baratos ou naqueles acordos. E a partir do momento que você recebe mais crédito, você consegue desenvolver mais, você consegue lucrar mais. Ele também sabia que se a oposição tirasse Getúlio do poder, é claro que a oposição ia descobrir os esquemas dele. Embora a historiografia, em alguns documentos, contesta também essa visão. Mas ele vai se tornar um dos principais financiadores de capital mesmo. Afinal, não é só de política que vive, precisa de grana, de Getúlio Vargas. E ele vai se tornar um grande financiador de uma campanha entre os trabalhadores que carrega consigo o slogan: Queremos Getúlio. Queremos Getúlio. E por que esse slogan Queremos Getúlio? Porque ao fim de 1945 teríamos eleições. E Getúlio não poderia se candidatar às próximas eleições. Em suma, terminando 1945, Getúlio Vargas não seria mais presidente, não seria mais nada, e acabou e segue o barco. E aí se inicia essa campanha forte. Se começa nas fábricas e toma todo o Brasil. A este movimento fica conhecido como, sugestivo o nome, né? Queremismo. Queremos Getúlio. Observem esta fotografia. Queremos Getúlio, porque ele nos deu aposentadoria. As pessoas estavam erradas? Não. Queremos Getúlio, porque Getúlio nos trouxe o salário mínimo. Os trabalhadores estavam errados? Não. Queremos Getúlio porque ele nos trouxe a CLT. Os trabalhadores estavam errados? Não. O que os queremistas queriam? Fica até estranho essa frase, né? Queremistas queriam. Mas é assim que se apresenta. Que se convocasse uma nova constituinte, até para dar o fim à Carta de 37, e que se realizasse as eleições presidenciais com a manutenção de Getúlio Vargas no poder. Inclusive, dando o direito de Getúlio Vargas participar das próximas eleições. Tecnicamente, o que o queremismo queria? Dutra, retire a sua candidatura, deixe que Getúlio venha pelo PTB, que nós vamos eleger, é óbvio. Durante o movimento queremista, Getúlio negava. Não, ele achava legal, é claro. Poxa, que bonito, tal. Ele sabia desse financiamento desse empresário, do Hugo Borg, mas ele negava. Mas isso era um sinal de alerta para toda a oposição que percebia que Getúlio, se quiser, se perpetua no poder. E isso, Getúlio já estava há 15 anos no poder. Depois de Dom Pedro II, Getúlio, mano. Já estava há 15 anos.
Essas manifestações queremistas, elas vão aumentar. E elas vão tomar o Brasil inteiro. A gente tem 2 fatores para se tomar o Brasil inteiro. Primeiro, que eram manifestações que partiam da própria população. Segundo, eram manifestações que pediam a presença de Getúlio. Terceiro, a gente não pode julgar os trabalhadores porque todos os direitos que eles tinham até então foram organizados por Getúlio. Quarto, você tinha um capital muito grande de um grande industrial, enfim, você tinha um capital muito grande de um industrial, Hugo Borg, financiando tudo isso. Quinto, o departamento de imprensa e propaganda continuava sob a mão do governo getulista, logo ele vai fazer o que ele quer. Sexto, o antigetulismo não conseguia se articular. Não conseguia se articular porque ele não tinha, o antigetulismo não tinha conversa com os trabalhadores. A UDN não conversava com os trabalhadores. E os trabalhadores que puxavam todo o bonde. Era isso. Com isso, então, vai iniciar um aumento das manifestações cremistas. E aí eu ponho como título já a este slide. Golpe por golpe, tá tudo certo. Por quê? Não houve um golpe de 37? Getúlio vai ser por um outro golpe. Aliás, o governo de Getúlio foi golpe atrás de golpe. É golpe de 30, é golpe de 37, é golpe de 45. Se tem uma coisa que a era Vargas é marcada é por golpe. Foram 3 momentos históricos em 3 golpes. E aí, Getúlio, ele vai antecipar as eleições estaduais. As eleições estaduais, elas estavam marcadas para fevereiro de 46. Então haveria as eleições presidenciais, as eleições estaduais. E aí, ele vai antecipar as eleições, vai trazer para 45. E quando ele antecipa as eleições estaduais, a UDN vai utilizar essa antecipação estadual e vai pressionar o governo. Ponto. Prestem atenção. Por quê, amores? Segundo os udenistas, os interventores que estavam nos estados iriam sair para concorrer às eleições. Os cargos de governo ficariam vagos. Prestem atenção. Os interventores sairiam para concorrer ao governo. Portanto, o cargo ficaria vago. Com um cargo vago, Getúlio colocaria pessoas do seu núcleo político para administrar. Com isso, ele iria centralizar toda a política e fortalecer mais anos de ditadura, segundo os udenistas. Mas isso colou muito bem para os liberais, que começou a observar Getúlio e falar, velho, se deixar, esse cara se perpetua no poder. Só que Getúlio, por meio dessas articulações palacianas pelo qual se consolidou Getúlio, essas articulações do eu negocio com o trabalhador, eu negocio com você, eu negocio com você, ele, em momento algum, falou, eu vou continuar. A UDN, olha a segunda fake news do governo de Getúlio. A primeira fake news foi o plano Corre. Getúlio, ele se deu bem com a primeira fake news e se deu mal com a segunda fake news. E aí vocês achando que fake news na política é uma coisa que acontece agora. Sempre aconteceu, amores. Sempre. Olha a segunda fake news aí. Os udenistas, em apoio com os liberais, os grandes burgueses, eles vão divulgar uma notícia. E essa notícia não tem base legal nenhuma. Nenhuma. A fake news, vai divulgar. E aquilo, gente, é uma mentira, tu vai contando. Que GV iria suspender as eleições. Que aquele papo que GV havia dito do final do ano ter eleições, não teria. E a população fica... Meu Deus, fica passada, cara. A população fala, meu, não vai ter eleição. População não os trabalhadores. Mas a classe liberal, a burguesia. Fica
ultrapassadíssima. Mas o grande ponto de virada no governo vai ser quando Getúlio afasta Roberto Barros da chefia da Polícia do Distrito Federal e nomeia o seu irmão, Benjamin Vargas. Aí a oposição vira e fala: o quê? Isso é nepotismo. O cara tá trazendo o nego da sua família. E, claro, Benjamin Vargas era fiel escuteiro. Por quê? O Alberto de Barros, que era chefe do Distrito Federal, ele não era muito querido pela classe trabalhadora. Não era. Inclusive, Alberto Barros, ele tinha mandado descer o cacete em trabalhador em manifestações de 1º de maio. E claro, Getúlio virava pro cara e falou: você tá louco, mano? Eu tenho a base com os trabalhadores. Você vai descer cacete? Vai descer cacete na casa do... Aqui não. Não vai. Não vai. Manda um WhatsApp pra mãe dele e fala: mãe, manda meu irmão. O irmão vai, cola no rolê e o irmão, ele era fiel escudeiro do seu irmão mais velho. Usa o Denise e fala: cara, o cara tá loteando os cargos agora com a família. E claro, quando Benjamin Vargas assume a chefia da Polícia do Distrito Federal, o GV tá dando um recado pra quem, gente? Pros trabalhadores. Mais uma vez, fala: trabalhadores, vocês reclamaram do antigo chefe? Fica tranquilo. Mandei ele embora, chamei meu irmão e meu irmão vai escutar vocês. Que ele sabia que a classe, ele já tinha perdido a classe liberal, ele já tinha perdido a intelectualidade brasileira. Ai, minha mão, a UDN já tinha era forte oposição, e aí ele nomeia Benjamin Vargas para chefe da Polícia do Distrito Federal. A historiografia tem 2 caminhos, gente. Alguns costumam dizer que o golpe já estava em percurso. O golpe que iria tirar Getúlio Vargas já estava em percurso. Já era um plano do Alto Comissariado do Exército. Já era. Tem outros documentos da historiografia que diz que realmente foram estes elementos que forçaram os militares, com medo de desestruturar toda a política brasileira, a articular o golpe. São 2 caminhos. Mas em documentos que se levantou acerca da historiografia, o golpe já estava em percurso desde o retorno da Força Expedicionária Brasileira. Por isso que eu coloco para vocês, amores, esta fotografia. Olha só. Eu não vou fazer nada. Olha o dedinho atrás. Fique em paz. E aí, é aquilo, né, gente? Fake news é treta. Eu coloquei rumores que viram notícias. Começou a circular que o irmão de Getúlio Vargas, ele iria prender todos os generais. Ele iria desarticular todo o exército. E a partir do momento que ele venha desarticular todo o exército, Getúlio iria se consolidar no poder para todo e sempre. Hoje se sabe que toda essa pressão era feita pela União Democrática Nacional. A pressão era tão grande, e este pavor, que o alto comando do exército, no dia 29 de outubro de 45, vai chegar para Getúlio Vargas, e aí foi uma coisa muito estranha, a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse momento final. Ele vai falar o seguinte, cara: tu tira o seu irmão da chefia da Polícia do Distrito Federal. Por que tá tirando isso? Getúlio Vargas, ele vai dar uma resposta pro Alto Comissariado do Exército. E aí, por isso a gente conversa de golpe, renúncia. Ele vai falar: não é meu irmão que vai sair. Não é meu irmão. Quem vai sair sou eu. Ah! E quem vai puxar esta deposição de Vargas
vai ser Góes Monteiro, Cordeiro de Farias e Eurico Gaspar Dutra. Góes Monteiro, nesse momento, é o ministro da Guerra. Eurico Gaspar Dutra era o militar próximo a Vargas. Olhem esta fotografia. Góes Monteiro e Gaspar Dutra se articulando. Quando eles depõem Vargas e o exército estava com medo de estourar uma guerra aqui no Brasil, derramamento de sangue, porque os trabalhadores... Gente, lembrando que o movimento queremista estava às ruas. Os caras falam o seguinte: você vai dar uma declaração pública anunciando a sua renúncia. Pelo amor de Deus, Getúlio. Não usa o departamento de imprensa programa e fala, me depuseram. Porque senão, cara, vai ter um derramamento. Lembra que eu comecei a aula conversando com vocês que Getúlio, ele era um grande político, mas ele não era um político pela lógica da violência, embora perseguiu os comunistas com o Filinto Miller. Mas ele não era. Ele falou, não, calma. E aí ele faz a carta. Ele faz a carta e ele escreve. Gente, essa carta é uma espécie de prelúdio que viria a acontecer na sua carta testamento quando ele se suicida. Olha isso, o final do governo de Vargas, seja no Estado Novo, ou seja, quando ele se suicida, é sempre por uma mensagem, é sempre por uma carta. E ele anuncia para a população, neste exato momento, em 45, deixe o governo para que por minha causa não se derrame sangue brasileiro. Não guardarei ódios, nem prevenções pessoais. Sinto que o povo, ao qual nunca faltei no amor, que lhe devoto e na defesa dos seus direitos, está comigo. Ele me fará justiça. Essa carta do Vargas, ele é mais ou menos assim, ó, eu tô saindo, mas eu tô puxando uma galera comigo. Perceberam? Ó, eu estou saindo, mas eu tô puxando uma galera comigo. Getúlio dá o golpe. Getúlio dá o golpe. Getúlio sai. E aí o Brasil, quem assume a presidência do Brasil num curto período de tempo é o presidente do STF, José Linhares. Um curto período, esse período de transição. E em 1946, Eurico Gaspar Dutra, pelo PDT, vence Eduardo Gomes pela UDN e assume a presidência. O que nós chamamos de pequeno intervalo de democracia. Porque aí nós vamos ter de 1946 até 1964, quando de novo vem uma ditadura. O Brasil, de fato, não é e nunca foi para amadores. Muito obrigado, pessoal. Valeu demais. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar. E, gente, obrigado mesmo pela companhia. Eu sempre gosto demais. Valeu, gente. Tchau, tchau.